do São Paulo nesta quarta-feira contra o Botafogo no estádio Newton Santos, o Engenhão. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, mas vendo uma boa vitória contra o Cruzeiro no Brasileiro. Zubeldia vai para campo com quem? Essa é uma das perguntas que nós vamos tentar decifrar aqui. Aliás, vamos decifrar, vamos contar como é que o São Paulo vai ser escalado aqui. São Paulo sai do fim de semana com uma vitória boa sobre o Cruzeiro, o que significa também, Arnaldo, que suscitará e provocará mudanças neste jogo contra o Botafogo pela Libertadores. E alguém estava pedindo passagem, e esse alguém tem nome e sobrenome: William Gomes. Mudança no time do São Paulo, o William Gomes vai jogar, é isso? É isso. O William Gomes treinou como titular, né, naquele, como a gente chama, no apronto, né, para a partida contra o Botafogo. Notícia foi dada na terça-feira, na hora do almoço, pelo PVC, depois confirmada pela Priscila Senhorães, por todo mundo que cobre o São Paulo. O William Gomes, de fato, vem pedindo passagem, virou uma espécie de xodó da torcida. A gente tem que dosar as expectativas, né? Porque eu acho que a questão é um jovem que está jogando pela primeira vez um jogo de Libertadores como titular, fora de casa, contra um time muito pesado. Mas como ele vem respondendo bem a todas as chamadas, né? Ele vai ter essa oportunidade, também levando em consideração os espaços que o São Paulo possivelmente terá no jogo para contra-atacar e tudo mais. Agora, essa era a mudança mais óbvia, esperada e clamada pelo torcedor, conforme apontou a nossa enquete pós-jogo com o Cruzeiro. Lembrando o seguinte, o William Gomes não jogou a eliminatória contra o Atlético, coisa que causou a revolta de muito torcedor são paulino. Porém, antes da eliminatória contra o Atlético, ele já estava como titular do São Paulo na partida contra o Fluminense no Brasileiro, que não foi uma partida com o Banguzinho, foi uma partida com o time titular antes da data FIFA. Isso mesmo. No lugar do Luciano, como queriam ou querem vários São Paulinos. Então, a última partida do São Paulo titular pelo Brasileiro, o William Gomes já foi titular do time, formando ali o ataque com o Lucas, o Rato e o Caleri. Então, para mim, Tirone, o William Gomes no lugar de Luciano, provavelmente, a outra possibilidade seria sair o Rato e o Lucas para a direita e ficar o Luciano, mas quem deve sair mesmo é o Luciano. Para mim, não indica surpresa alguma, inclusive para o técnico do Botafogo, né, para o Arthur Jorge. O que eu apurei é que talvez não seja essa a única mudança para o jogo com o Botafogo. E aí, por isso a nossa enquete. Porque a nossa enquete, o sistema de jogo do Mineirão, ele propiciou também maior conforto para o William Gomes jogar, para o Eric jogar, para o Marcos Antônio jogar. E é isso que ficou na minha cabeça. Não foi exatamente a atuação individual do William Gomes. Então, eu acho que o São Paulo pode ter também contra o Botafogo uma mudança tática, além daquela que foi feita a técnica no jogo contra o Fluminense. Jogar o William Gomes no lugar do Luciano, porque é quase assim, quase eu também faria. Sim. Diante de tantas evidências e tudo mais, né? Mas assim, teria uma possibilidade, que seria voltar a ser o time que era com o Ferreirinha. Em vez de tirar o Luciano, tirar o Rato. Luciano, Rato, Ferreira e William Gomes, que mexeria até menos naquele time lá de trás, certo? Então, essa é uma, digamos, meia-verdade, né? Porque o time com o Ferreirinha, que teve a melhor sequência, foi o time que tinha Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Isso. É verdade que em algumas partidas em que o Rato jogou no lugar do Luciano, o São Paulo foi muito bem. Talvez tenha jogado até melhor, mas não teve uma sequência muito grande. Contra o Flamengo, vitória. Contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, vitória. A outra vitória fora de casa antes do Cruzeiro, né? A questão, Tirone, é que com essa substituição, apenas William Gomes no lugar de Luciano,
o São Paulo vai jogar contra um dos times mais fortes do campeonato no 4-2-4. E é um sistema que tem pouca segurança defensiva, né? É um sistema que foi utilizado no jogo contra o Botafogo, por exemplo, na ida, né, no primeiro turno do Brasileirão. No último jogo do primeiro turno foi aquele 2-2, né? O Luciano até estava como titular, não estava o Rato, estava o Igor Vinícius, não estava o Rafinha, mas é um sistema, digamos, já manjado. A simples troca do William Gomes pelo Ferreirinha ou vice-versa, nesse atual aspecto. E eu continuo insistindo que o jogo com o Cruzeiro deu outras pistas. A possibilidade de jogar em linha de 3, hoje com os zagueiros muito bem, ela é uma possibilidade, sobretudo levando-se em consideração o tipo de adversário e o tipo de jogo que o São Paulo terá no Newton Santos, onde tem passado muita dificuldade para tentar voltar vivo para São Paulo, se defender bem e contra-atacar bem. A simples troca do William Gomes no lugar do Luciano não me garante isso, porque eu não senti essa firmeza no Maracanã contra o Fluminense. É outro jogo, é Brasileirão, teve o erro de direito, tal. Naquele jogo só o William Gomes jogou bem, na verdade. Em termos de conjunto, o time não funcionou bem, na minha opinião. Então, eu ainda acho que pode, e sei que o Zubeldia também testou alternativas além da entrada do William Gomes, como todos os companheiros já sabem, né? Talvez vá além do William Gomes. Então essa é a questão sobre além do William Gomes. Seria o quê? 3 zagueiros, mas isso é um desejo seu ou é uma possibilidade? Antes do jogo do Cruzeiro era só um desejo. Agora eu digo que era meu, né? Agora eu digo que é uma grande possibilidade, né? De ir com 3 zagueiros. Só uma coisa, quando você mete 3 zagueiros e coloca o William Gomes, você muda bastante o time, né? Não muda pouca coisa. Não. Na verdade, as melhores partidas do São Paulo no ano... Não, eu sei disso, mas muda bastante sobre o time que vinha jogando. Porque, exato. Por exemplo, o time que foi eliminado do Atlético Mineiro não tinha nada a ver com isso. Era um time com linha de 2, era um time com o Luciano. Então estamos falando que vai ter uma mudança no ataque, no meio pro ataque, entre o William Gomes, e tem uma mudança no sistema defensivo, que também pode acarretar uma mudança nas laterais, ou numa lateral. Sim, mas eu só pego como exemplo que eu poderia até ir atrás e lembrar que o São Paulo fez uma partida excelente nesse sistema 3-4-3 com o Carpini contra o Palmeiras. O ataque foi formado naquela ocasião com Lucas, Luciano e Ferreirinha. Eram os 3 à frente. Fez uma excelente partida com o Milton Cruz contra o Atlético Goianiense, quando ele começa a vencer. E o ataque era André Silva, Luciano e Caleri. Eram 3 atacantes. E fez 2 excelentes partidas com o Zubeldia, recentes. A contra o Palmeiras, mesmo com o time reserva, no 3-4-3. E a contra o Cruzeiro, com o time reserva, no 3-4-3. O que eu digo é que para quem joga na frente, com o 3-4-3, é muito melhor. As obrigações defensivas são menores, a liberdade é maior, a posição fixa você não precisa ser exatamente ponta, você pode jogar na diagonal, como gosta o William Gomes, como gosta muito o Lucas, é isso que a gente tem que ficar, né, ter isso em noção, porque eu não vejo, e acho que esse é o raciocínio a maior divergência que eu tenho daqueles que, joga o Lucas centralizado, o William Gomes de um lado e o Rato do outro. Eu não vejo o Lucas como meia centralizado competindo num jogo como esse fora de casa. Eu vejo o Lucas com liberdade no 3-4-3, né? Como teve o Eric, por exemplo, no jogo com o Cruzeiro, né? Como o Lucas teve no jogo contra o Palmeiras com ainda o Carpini. Então, é claro que é uma mudança que muda muita coisa, mas que potencializa, para mim, muito mais os principais jogadores de ataque do São Paulo do que a simples troca do Luciano pelo William Gomes. Aí a gente tem uma troca, vamos lá, um é mais rápido, é ponta, o outro é meio, mas o sistema é aquele mesmo que a gente vem acompanhando e que não foi bem contra o Atlético Mineiro.
Eu concordo com você. Agora, a pergunta que eu faço, de novo, vou refazer de um outro jeito, é quando se ele mexer e colocar os três zagueiros, ele está mudando o jeito do time jogar na reta final do campeonato. E não foi uma coisa que me parece que ele insistiu quanto ele pôde com outro sistema, né? Exato. A ponto do time ser eliminado do Então, Atlético Mineiro. pois é, eu acho que. Por isso Não, que a minha divergência. Só para finalizar, será que ele, de uma hora para outra, ele falou, putz, olha, acho que eu errei mesmo, o negócio é mudar. Não é o errei mesmo. Não é só. Aí que tá. Limitar a eliminação do Atlético à má atuação do Luciano, eu acho uma miopia. Não, eu também acho. E hoje o São Paulo tem elementos para variar o seu sistema. Né? Lembrando que o 4-2-4 ele foi adotado quando o time atingiu um esgotamento. E ele lançou o 4-2-4, surpreendendo a todos. Então né? O que você está me dizendo é que ele pode ter chegado nesse segundo momento. Agora o 4-2-4 se esgotou. Isso. E ele pode. Ou se esgotou, ou ele pode ser utilizado em algum momento, não em todos os momentos, ainda mais uma eliminatória fora de casa. Né? Hoje eu acho que ele tem a segurança para colocar a linha de três, tem jogadores e segurança para colocar a linha de três, depois do que ele viu no Allianz Parque e no Mineirão. Né? Uma hipótese de que tenha uma linha de três zagueiros, como eu falei, uma linha de três zagueiros, ela impacta não só na linha de três zagueiros, você colocar um zagueiro a mais lá, e aí você pode escolher quem você quiser, o Rafa Arboleda, o Alan Franco, o Sabino, o Ferrarese, está todo mundo jogando bem. Juan, que entrou. Mas aí isso impacta, para mim, clara e diretamente, na lateral. Não na lateral esquerda, porque o Wellington pode jogar numa linha de três zagueiros. Mas na lateral direita. Sim. Não é? Aí você, uma vez colocando três zagueiros, vai fazer mais sentido você ter o Igor Vinícius. E aí a outra pergunta que você vai tirar o Rafinha de um jogo desse tamanho? Você está tirando o Luciano? O Rafinha agora... talvez seja mais... porque é capitão do time, talvez. Falaria que o Luciano, né? É mais experiente, mas o Luciano é bastante experiente também, né? Você está fazendo as suas escolhas. Não, mas é o capitão do time, então, tem várias coisas. É aquilo, né, gente? Então, assim, o Luciano pode, os outros não podem sair, né? Então, mas você acha que o Luciano e o Rafinha, assim, do ponto de vista da imposição ao adversário e tal, é a mesma coisa? Não. O Rafinha é uma figura internacional e tal. Claro, isso sim. Mas eu achei que era pergunta em relação às questões internas, né? Não. Um jogador... É um jogador que na final da Copa do Brasil parou o Bruno Henrique. Isso. Ou joga normalmente bem como ele é jogo grande. É isso que eu quero dizer. Sim, tem essa questão envolvendo o Rafinha. Além disso, o fato do Igor Vinícius não está ainda na ponta dos cascos. Tanto que foi substituído pelo Alan Franco, não aguentou até o fim. Né? Vem de uma longa ausência. Agora, você pode até, numa circunstância, jogar com três zagueiros, Rafinha e o Wellington, fazendo uma linha de 5 e não de 3, né? Como o jogo, segundo o Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, o São Paulo jogou com linha de 5 contra o Cruzeiro e não com linha de 3. Ele falou, o Igor Vinícius só passou, ele tem razão, só passou uma vez, aliás, passou no lance do gol. Isso é importante. Passar uma vez ou outra tem que passar. Ele não passou sempre, é verdade. O Michel Araújo passou mais, né? E ele, na definição dele pós-jogo, o São Paulo jogou numa linha de 5. Né, que pode ser repetida contra o Botafogo com o Rafinha e não com o Igor Vinícius. Mas eu concordo com você. Eu acho que se o Igor Vinícius estivesse numa condição confiável para quarta-feira, ele seria ideal para jogar numa linha de 3. Ele tem recomposição e tem a profundidade. Mas, de qualquer forma, sendo isso, linha de 3, linha de 5, outro jogador perde lugar do time. Além de Rafinha por Igor Vinícius, certo? Você tem que tirar mais um. Sim. Certo? Essa é a conta, né? E aí? Então, se você joga com linha de 3 ou linha de 5, tanto faz, não é só a questão da lateral, sai mais um atacante, né? Sim. E quem vai sair? Então, o Wellington Rato, possivelmente, né? Se for linha de 3, né? Porque eu acredito que o Lucas vai jogar, né? Embora não esteja num momento sublime, é ainda o melhor jogador do São Paulo e, com linha de 3, teria muita liberdade para jogar. Né? Então, se você joga o William Gomes, joga o Lucas, joga o Caleri,
Se é linha de 3, sai mais um. Sai o rato, né? Se for essa circunstância, certo? E aí o 3 do 3-4-3 da frente seria Luciano, Lucas... Não, o Luciano tá fora. Não, seria, desculpa, Lucas, Caleri e William Gomes. Isso, eu acho que esses 3 estão confirmados pelo que os companheiros apuraram, né? Pela Copa Libertadores e quando encara o Botafogo lá no Engenhão, né? E quem chega com as informações do Tricolor é minha querida Letícia Contier, diretamente da redação da nossa Central de Esportes. E aí, me vale a gente lembrar aqui que Lisiero e Nestor devem ser desfalques para essa partida devido às lesões deles, inclusive porque não apareceram aí na reapresentação. O Ferreirinha, por outro lado, ontem teve ali no gramado, né? Fez atividade com bola, fez a fisioterapia, está demonstrando uma evolução na recuperação da lesão dele, mas ainda não deve ser reforço para essa partida. Reforço mesmo são todos os jogadores que estão à disposição, porque nenhum está suspenso. Então o Zubeldia conta com todos os jogadores à sua disposição, sem nenhum desfalque por suspensão. Mas antes de encerrar aqui sobre essa partida, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o retrospecto do São Paulo lá no Rio de Janeiro. Então não é somente contra o Botafogo, tá? É nos jogos no Rio de Janeiro. É um retrospecto um pouquinho complicado. Vamos dar uma olhadinha aí. A gente pegou um recorte de 10 jogos que vão de 2022 até o atual momento. Nesses 10 jogos, são 7 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Aproveitamento aí de 16,6%, aproveitamento muito baixo. E essa única vitória, é claro, ela foi muito importante para o São Paulo, porque foi justamente no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Faz exatamente um ano hoje, essa vitória do São Paulo lá no Rio de Janeiro. Mesmo sendo uma vitória importante, não dá pra gente negar que esse aproveitamento é um pouquinho preocupante. E aí eu quero saber de vocês. Vocês acham que o São Paulo vai conseguir melhorar esse retrospecto aí, depois desse jogo aí diante do Botafogo? Obrigada, Ale. O que você acha, Garrafa? Eu acho que o Zubeldia fez tudo certinho, né? Ele preservou o time, ele pôs um time reserva, até o goleiro ele trocou. O São Paulo vai enfrentar a equipe que está jogando melhor no futebol brasileiro, que é o Botafogo, mas vai jogar com todo mundo descansado. Todo mundo descansado, o Zubeldia não quis correr nenhum risco. E detalhe importante, o São Paulo com o time reserva venceu. Com o gol do William, e o Zubeldia achou esse William dentro do elenco reserva do São Paulo no último domingo, e não será surpresa se ele começar jogando... Ele já vinha entrando né? Se ele começar jogando pelo desempenho que ele teve, ele fez o gol da classificação. Então é isso. E vai completinho, né? Vai Porque completinho, a Letícia falou, vai todo mundo. Time descansado. Mas não é favorito contra o Botafogo, né? Não é, então, mas ok. Então ele vai pôr, tem grande chance. vai levar o que tem de melhor. Eu acho bem difícil. Sobre os números que a Letícia perguntou pra gente, você vê, olha como são os números, né? Você pode interpretar do jeito que lhe convém. Ali o retrospecto que ela mostrou no Rio de Janeiro é muito ruim. Um outro retrospecto que eu estava vendo antes do programa, os últimos 10 jogos como visitante, o São Paulo só ganhou 2. Aí você pode falar, meu Deus do céu, ferrou, né? Só ganhou 2, não ganha no Rio de Janeiro, como a Letícia mostrou ali. Mas, é o que ela disse, jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi lá e ganhou. E aqui, dos últimos 10 jogos do São Paulo como visitante, ele só tem 2 vitórias. Só que ele também tem 4 empates. Então você pode pensar o seguinte, ou vai ganhar, nos últimos 10 jogos como visitante, o São Paulo não perdeu 6 e perdeu 4. Você concorda que um empate é ótimo resultado para o São Paulo? Um detalhe, o São Paulo não pode se comportar... Ou seja, não é tão ruim esse retrospecto como visitante. Se empatar lá, tá ótimo. Salazar, mas se empatar, você vê como se empatar não é um mau resultado, porque a decisão vai ser no Morumbi, o São Paulo é forte. Só que o São Paulo não pode se comportar como se comportou contra o Nacional. Naquele jogo. Perdeu lá o primeiro jogo. Ele jogou lá, ele trouxe o empate, mas ele não deu um chute a gol. Só que com uma equipe fraca, o Botafogo não é o Nacional. Não, mas eu digo perdeu lá porque tinha que ter garantido um golzinho lá. Perdeu a oportunidade. Não, jogou muito mal e o resultado foi muito melhor do que a atuação. Então, o que o Garrafa está falando faz todo sentido. Para amanhã vai ser bem mais difícil. Amanhã é outro adversário. O São Paulo vai ter que jogar contra o Botafogo também, tomar a sua precaução. Se ficar só atrás, vai tomar gol. Isso é fato. Pra mim... Diz pra gente por que o São Paulo ainda acredita que o jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão pode ser anulado. Será? Pois é, Mi. Hoje o São Paulo voltou com toda a esperança aí com a possibilidade de anulação dessa partida. Isso porque nessa terça-feira o STJD denunciou o árbitro Paulo César Zanovelli, o árbitro aí responsável pela partida entre Fluminense e São Paulo. O juiz então foi enquadrado no artigo 259 aí do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por não observar as regras
regras da modalidade. O artigo ainda prevê que a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado, algo que São Paulo já vem buscando na Justiça Desportiva em pedido protocolado aí na última semana. A pena prevista é de 15 a 120 dias de suspensão do árbitro, isso é claro depois da decisão. A denúncia ainda prevê que o juiz e os demais integrantes aí do VAR devem prestar depoimento. Lembrando aqui por que, né, dessa denúncia, de todo esse caos, toda essa polêmica. Aconteceu um lance aí na partida entre Fluminense e São Paulo que acabou, na verdade, foi a validação, né, do gol do Cauã Elias. E aí o problema foi no princípio da jogada, porque teve uma questão ali entre o jogador do São Paulo e do Fluminense, o juiz deu a vantagem e o Thiago Silva entendeu que ele deu a falta. E aí ele pega a bola com as mãos, recoloca e cobra a falta. Depois esse lance gera aí o gol do Cauã Elias. Gerou toda uma polêmica, saiu na semana passada, a gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva o áudio dessa revisão. O juiz acaba se contradizendo nesse áudio, porque quando ele está indo ver a imagem, ele fala que ele deu a vantagem. E aí, quando ele vê a imagem no VAR, ele fala assim, eu dei a vantagem, mas aí ele entendeu a falta, eu marquei a falta ali, então gol validado. É uma questão muito confusa, muito polêmica, mas o juiz foi aí denunciado pelo STJD e resta a gente aguardar para ver se vai ou não ser anulado o jogo entre Fluminense e São Paulo, que terminou 2-0, Mi. E aí, obrigada, Lê. Vocês acreditam? Olha, eu não acredito em nada, eu desconfio de qualquer coisa, vindo da STJD, CBF. Sabe uma situação aí que pra mim vai pesar, Garrafa? Infelizmente não deveria, mas vai acontecer? Data. Calendário, Eu não tenho nenhuma dúvida que os caras vão usar, não deveria, mas o calendário vai ser critério de avaliação. Não, eles têm que avaliar o que o árbitro fez, só que eles vão usar o calendário dentro desse critério, eu não tenho a menor dúvida. Tem data pra fazer esse jogo? Como é que a gente vai anular um jogo que a gente não tem data pra fazer de novo e tudo mais? Porque assim, se você analisar só o que aconteceu, pra mim, não tem alguma dúvida de tem que anular? Juridicamente, tem que anular, óbvio, pelo que você viu, tem que anular. Não tem que anular. Não o cara põe a mão na bola, o VAR avisa, ele olha, percebe. Ele chega a falar que ele chega a falar da vantagem. Bola, ele falou. Aí ele fala da vantagem. Mas eu dei a vantagem. Mas ele pôs a mão na bola. Aí ele muda. Aí quando ele vê a bobagem que foi feita, então, legalmente, não há o que questionar, mas se tratando de CBF, por isso que eu falei. O Zanovelli tem que ser suspenso? Tem que ser suspenso. O jogo tem que voltar? Tem que voltar, é erro de direito, cara. Isso, pra mim, assim, tá muito claro. Agora, Salazar, você acredita que vai voltar o jogo? Eu não boto minha mão nesse jogo, A torcida é para que o Fluminense não entre no rebaixamento, senão isso vai dar um rolo. Vai dar, eu só espero que acabe esse ano esse rolo. Já pensou, vira o campeonato sem saber quem caiu? Tem que acabar esse ano, porque senão, gente, eu espero, cara, a CBF e o STJ deles têm que agir com brevidade, com agilidade. Não dá para ficar postergando, resolve logo isso. Vai deixar para resolver faltando 2 rodadas, aí o que o Rafa falou. Um vai estar brigando para cair, o outro vai estão olhando ali a classificação. Deixa eu ver quem eu posso ajudar aqui. Pera, não, segura mais um pouquinho. Não é hora de julgar ainda não. Pera aí, vai que precisa do ponto. E é um jogo que interessa ao Fluminense e ao Corinthians. Isso envolve 2 torcidas gigantes, envolve o Corinthians nessa. Envolve Vitória.